Ao longo da minha travessia, eu tenho pensado muito sobre o que é uma escola. Tem um autor, o José Pacheco, que diz que escola são pessoas. Escola não são prédios, são pessoas. Eu conheci, nesse tempo todo de trabalho, escolas que derrubaram muros, escolas que colocaram o aluno no centro, escolas que continuam enfileirando pessoas uma atrás das outras para que elas vejam as nucas umas das outras. Eu vejo escolas que colocam o mundo e as relações para que a aprendizagem aconteça. Eu tenho visto o mundo corporativo repetir modelos de escola com outros nomes, mas que muitas vezes são as mesmas coisas, que talvez não funcionem mais. É como se fosse uma roupa que não nos serve mais, como diz um cantor aí chamado Belchior. Algumas escolas ou algumas escolas corporativas trouxeram tralhas para esse ambiente. Essas tralhas são muitas tecnologias e que a gente acredita que essas tecnologias vão substituir pessoas, substituir aprendizado. Então, eu vejo que existem ainda muitas possibilidades para a gente olhar para a escola. Eu tenho atravessado ao longo do tempo escolas desde a educação infantil até o mundo corporativo, a universidade, e aprendido muito com elas. Aprendido aquilo que me encanta e que eu encaro como uma boniteza, mas aquilo que eu acho que vale uma reflexão aqui e alguma pergunta sobre esse o papel da escola. Eu gostaria de compartilhar com vocês os olhares desses entrevistados sobre, afinal, o que é a escola. É ruim a gente generalizar, né? É ruim a gente colocar tudo num balaio. Quando eu falei uma escola só, né? Uma escola só. Cara, a escola para mim é um lugar de acolhimento, é uma extensão da casa. Não é só um lugar de transferência de conhecimento ou de informação. Tem uma questão aí de ser um território afetivo. Então eu vejo a escola pública quanto um lugar de resistência, assim, resistência. E não falo num sentido de uma militância, sabe? Não é nesse lugar. Mas eu falo de sobreviver a essas ondas de massacre que a gente vive o tempo todo. Eu penso muito que a escola é um espaço onde, mesmo na universidade, que é onde eu tô hoje, onde as pessoas passam a maior parte do dia delas, ou grande parte do dia. E cara, se for só o conteúdo, vai ser horrível. Se for só aprender a tabela periódica, ou sei lá, as 4 eras tecnológicas de Marshall McLuhan no curso de comunicação, que é onde eu trabalho, não vai fazer sentido, né? Então tem que ser um lugar de troca, um lugar de afeto. E pra mim a escola, quando eu penso escola pública, é esse lugar. Você vai falar do seu sentimento, sim. Você vai falar do que você deseja, sim. O certo e o errado é uma construção, não é? São perspectivas que aí foge, mas existe uma lei. Então ensinar legislação, ensinar o acesso, né? Ensinar o que é política pública, o que ele merece, o que ele pode. Não sei se eu acho que traz a liberdade com o estudo, mas a própria escola, ela tem coisas que podem ser melhoradas. A gente tocar aqui nos assuntos que nós somos lá em Heliópolis, ali para mim é libertador, né? Que o aluno, ele entra, ele sai, ele faz projetos, ele vê aquilo como uma extensão da sua casa e é muito gratificante quando a pessoa não quer voltar para casa, porque ele está vendo ali, nossa, que delícia estar aqui, que delícia poder continuar aqui. Então, para mim, isso é uma questão de liberdade. E o aluno, para mim, foi sempre ser capaz e competente, que tem capacidade de se organizar individual e coletivamente, para estudar e para viver. Então, o objetivo, né, da mesa coletiva é desenvolver a solidariedade entre eles, de um ensinar o outro o tempo inteiro. E a responsabilidade, né? Então, não tem o professor lá o tempo inteiro, todo mundo página 5, quem não copiar eu vou apagar. Né? Não tem isso, eles têm o roteiro para fazer no tempo deles. O que eles precisam desenvolver? A responsabilidade e a autonomia de fazer as atividades deles, que são os 3 princípios aqui da escola,
que a gente adotou da Escola da Ponte: autonomia, responsabilidade e solidariedade. Porque eu fico pensando assim no pai, né, que tá ali com o filho, ele tá preocupado se o filho, e eu entendo essa preocupação, acho que é uma preocupação genuína e muito justa, de, cara, qual vai ser o futuro desse filho? Ele precisa entrar numa escola boa, porque essa escola boa vai garantir, muitas aspas, esse garantir, um futuro bom, que ele vai ter um bom emprego e vai ganhar um bom dinheiro e vai conseguir sobreviver sem a minha ajuda. Então, ele entra nessa espiral de competitividade extrema, né? E de tentar alcançar o lugar mais alto, tal, pensando num futuro que não tem garantia nenhuma de que vai acontecer. É um mecanismo de trabalha, você tem que pensar só no trabalho, porque é o trabalho que dignifica. Se você não tem trabalho, logo você não tem dignidade, então não tem tempo para falar de sentimento, não tem tempo, e a gente cresce nesse mecanismo, e foi a escola que eu cresci, né? Não se tinha espaços para falar. Eu tinha uma professora de arte que dava espaço pra gente falar de sentimento, e a gente ficava... né? Mas é difícil pensar nesses tempos de qualidade.